Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Kênia e este é o meu sinal. Agora vou passar para a minha audiodescrição. Sou morena, tenho cabelos castanhos, curtos e encaracolados. Uso óculos, meus óculos são azuis, estou vestindo uma saia azul e uma blusa mesclada com azul, vermelho e branco. Estou usando também um sapato preto de salto. Estou no estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim há uma parede branca escrito READ Mudando Realidades. Vamos então agora para a nossa aula 4. Esta é a disciplina Arte e Cultura Musical Brasileira e na aula 4 nós vamos ver sobre músicas regionais brasileiras, e aí nós vamos falar sobre a música paraense, o carimbó, o brega e a guitarrada. A música sertaneja, a bossa nova, tropicália, a jovem guarda, música baiana e o choro. Vamos então começar pelas músicas regionais brasileiras e a primeira música que nós vamos falar é o carimbó. O carimbó é uma dança de roda típica do Nordeste do Pará, popular entre os nortistas e nordestinos. Também é chamado de pau e corda, samba de roda do Marajó e baião típico de Marajó. A dança do carimbó é realizada em pares e marcada por movimentos giratórios. O nome faz referência ao curimbó. O curimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito com um tronco escavado e oco. Para tocar a música do carimbó, são utilizados 2 curimbós, indispensáveis na execução do carimbó do Pará, que é o carimbó raiz. São utilizados também afoxé, banjo, flauta, ganzá, maracá, pandeiro e reco-reco. Vamos falar um pouco também sobre o brega. O brega é um estilo musical popular brasileiro. A sua definição como estética musical tem sido um tanto difícil, pois não existe um ritmo musical propriamente brega. O termo é utilizado para se referir à música popular romântica com exagero dramático, geralmente abordando tópicos como infidelidade, declarações de amor e separação. Para aprender um pouco mais sobre o brega e ouvir músicas desse estilo, eu coloquei um site do Cidadão Cultura. É muito interessante, você não vai se arrepender. Terceiro, nós vamos falar sobre a guitarrada. A guitarrada foi criada no Pará durante a década de 70. É um gênero musical concebido a partir da fusão de estilos como o carimbó, o merengue e o mambo. Desde sua invenção, com o disco Lambadas das Quebradas, de 78, de Mestre Vieira, até os dias de hoje, a guitarrada compõe um traço marcante da cultura do Pará. Mestre Vieira, que faleceu em 2018, mostrou-se um verdadeiro virtuoso na guitarrada desde cedo. Dessa forma, acabou concebendo um estilo próprio de se tocar o instrumento. Vamos então para a música sertaneja. É um gênero musical muito conhecido, que teve a sua origem aonde? No sertão do Brasil. As modas de viola eram costumes do Brasil rural, quando as tropas que conduziam o gado paravam nas fazendas. Sempre havia alguém que dedilhava o instrumento e tinha outra pessoa contando causos em torno de uma fogueira. Com o passar do tempo, o modelo de música sertaneja encontrado no oeste paulista, no norte do Paraná, em Minas Gerais e Goiás, foi se cristalizando. A dupla caipira cantava uma melodia simples, sem ornamentos, na qual existia a voz principal e a segunda voz entoando uma terça abaixo, acompanhadas da viola e depois acompanhada pelo violão.
Vamos para a bossa nova, música de harmonia dissonante, melodia sofisticada, ritmo sincopado. A bossa nova é um gênero musical surgido no Rio de Janeiro, no final da década de 50, que mescla influências do jazz, do samba, do blues e da música impressionista de Claude Debussy. Eu trouxe uma música de Antônio Carlos Jobim. Você conhece? Pela luz dos olhos teus, nananana. Foi o tema de uma novela. Você vai lembrar dessa música, tá? É bossa nova, tá bom? Vamos continuar? Vamos para a Tropicália. Foi um movimento que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira entre 1967 e 1968. Seus principais participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os cantores-compositores que nós conhecemos, Caetano Veloso e Gilberto Gil, além da participação da Gal Costa e Tom Zé. Também podemos falar da Banda Mutantes, do maestro Rogério Duprat. A cantora Nara Leão e os letristas José Carlos Capinã e Torquato Neto completaram então o grupo da Tropicália, que teve também o artista gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como um de seus principais mentores intelectuais. Muitas músicas se destacaram nesse movimento e ganharam os festivais de MPB e também da TV Record. Eu coloquei 3 links: Tropicália, de Caetano Veloso, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso também, e Atrás do Trio Elétrico. Ouça, são músicas típicas desse período da Tropicália. Vamos passar agora para a Jovem Guarda. No início dos anos 60, Roberto Carlos foi um dos pioneiros desse movimento. E aí ele já emplacou os sucessos chicletes que caíram no gosto do público. O que são sucessos chicletes? Sucesso chiclete é aquele sucesso que você canta e isso fica na sua cabeça. Você faz uma música e as pessoas não esquecem. E eu trouxe 2. Splish Splash, não sei se você já escutou. Splish Splash foi o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Essa. E o Calhambeque. Meu Calhambeque, bibi, quero buzinar meu Calhambeque, bibi. São músicas chiclete. Por quê? Você não consegue esquecer com tanta facilidade, principalmente o refrão. Tá bom? Vamos continuar? Para representar essa nova geração, foram selecionados 3 artistas: Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Junto, o trio iria estabelecer um marco na televisão nacional. Transmitido pela Record, o programa Jovem Guarda ele era gravado no teatro da emissora em São Paulo e ia ao ar aos domingos à tarde, depois das partidas de futebol. Então, havia um programa com esse nome, Jovem Guarda, que ia ao ar na TV depois das partidas de futebol. Outros artistas dessa época: Rony Von, que também era conhecido como o Pequeno Príncipe, Gerry Adriani, que antes só cantava em italiano, mas depois, numa nova fase da sua carreira, começou a emplacar músicas como, por exemplo, Doce Doce Amor, muito conhecida também. Outros nomes: Leno e Lilian, Vanusa, Sérgio Reis, Martinha, The Fevers, Rosemary e outros nomes dessa época da Jovem Guarda. Vamos agora para a música baiana. Os elementos básicos do estilo são encontrados nas festas folclóricas e manifestações de músicas populares, samba de roda, marujada, bumba meu boi, entre outros, e ritmos sagrados da religião africana do candomblé. Com o passar dos anos,
a Bahia começou a misturar a sua música a estilos que já existiam em outros lugares. Em meados do século XX, surgiu o frevo baiano, resultado de visitas de músicos locais ao estado vizinho, Pernambuco. O frevo baiano, ou frevo elétrico, dominou as festas populares locais até o fim da década de 1970, quando outras misturas aconteceram. Dessa vez, as influências eram várias e elementos como forró, rock, funk, salsa, merengue, calypso e jazz foram adicionados ao estilo, que seria posteriormente conhecido como axé music. Então é uma mistura, uma fusão de vários elementos desses estilos, formando o axé music. Vamos para o choro. Surgiu no Rio de Janeiro, nos anos 1870. No começo, era apenas um jeito de tocar os gêneros musicais, como a polca, a valsa, o shot e a quadrilha. O termo choro era utilizado para designar o conjunto musical e as festas onde esses conjuntos se apresentavam. Com o passar dos anos, com a ascensão de Pixinguinha como o símbolo mais representativo desse estilo, o termo se consolidou definitivamente como um gênero musical. E aí adotou uma formação musical baseada no trio composto por flauta, violão e cavaquinho. No início, o choro eram esses três instrumentos: flauta, violão e cavaquinho. Existem diferentes versões para a origem desse nome. De acordo com Cases, esse termo foi cunhado para representar a forma chorosa com que os flautistas executavam as melodias das músicas. Diniz, citando uma versão do maestro Batista Siqueira, afirma que o termo choro representa uma mescla entre chorar, o verbo chorar, e a palavra chorus, coro, em latim. Câmara Cascudo acreditava que choro vinha da palavra cholo, com x, cholo, usada para designar os bailes dos escravos realizados nas fazendas. Então, várias versões para a origem do nosso chorinho. O primeiro grande nome do choro, Joaquim Antônio da Silva Calado. Ele é considerado o pai dos chorões. Compôs mais ou menos 70 músicas. A mais especial, a mais conhecida, é Flor Amorosa, de 1880. O calor das rodas de choro, as malandragens nas execuções, a provocação dos instrumentistas solistas, tudo colaborava para imprimir ao choro a sua tônica de liberdade e improviso. Não era nada, como podemos dizer, engessado. Por isso, muitos solistas ganharam grande projeção no meio musical. E aí, eu trouxe dois nomes, Patápio Silva e Pixinguinha. Maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador, Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido como Pixinguinha, tornou-se o principal nome da história do choro. Integrou, a partir de 1914, o grupo do Caxangá, em parceria com João Pernambuco e Donga, ampliado em 1919 para dar origem ao grupo Os Oito Batutas, um dos principais conjuntos de choro da década de 20. Pixinguinha trabalhou na gravadora RCA, durante os anos 30, atuando como arranjador e regente dessa orquestra da RCA. Compôs um grande quantitativo de músicas, e eu coloquei aqui só algumas. 1-0, Rosa, e o seu maior sucesso, Carinhoso. Faleceu em 73, vítima de um infarto. Tico Tico no Fubá foi composta por Zequinha de Abril, sendo gravada pela primeira vez em um disco só em 31, pela Orquestra Colbás. Composto em 47 por Valdir Azevedo, Brasileirinho
é considerada a música mais emblemática do gênero choro, por fundir importantes aspectos musicais e técnicos que caracterizam esse gênero, tais como virtuosismo e capacidade de improviso. E nós então agora temos as nossas referências. Foi muito bom ter você aqui conosco e nós nos vemos. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.